Meninas, parabéns, parabéns Ana Paula, parabéns Auri, parabéns MC, muito obrigada. E vamos agora continuar as nossas reflexões, mas já iniciando, né, algo que realmente eu tenho certeza permeia aí o imaginário de todos nós, não? Nós falaremos agora dos diálogos para romper os processos de violência. Abordagem para a educação básica, com o professor Youssef e o professor João Renato. Então, por favor, é com vocês. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Depois de tanto conhecimento hoje, né? E eu queria ver se o professor João está aí também, pode entrar, para que a gente possa juntos estar falando desse assunto tão importante. E hoje, encerrando, né, o nosso dia de hoje com tantas coisas, eu posso dizer para vocês que aprendi muito. Aprendi realmente muita coisa fantástica desde o início com a professora Maria Cecília, dando um pito na gente, né? Que o professor ele precisa tomar uma atitude, ter uma atitude realmente com relação às coisas. E também eu digo que os alunos, né? Nós alunos, porque somos professores e alunos, precisamos aprender a aprender. E nosso negócio, a Faculdade Sofia, traz um diferencial, que é a educação para a paz. Que coisa maravilhosa. E eu vi hoje muitas das coisas acontecendo aqui nesse momento, trazendo as diversidades, as questões do racismo, as questões da aprendizagem, as questões das pessoas, os deficientes que precisam de um carinho mais especial. E na minha fala de hoje eu quero trazer para vocês uma coisa que é uma contribuição. Uma contribuição onde que a gente pode, sem sombra de dúvida, fazer aquilo que a professora Maria Cecília falou no início. Ou seja, a gente precisa agir, fazer uma coisa importante. Eu vi o bispo, professor, falando sobre a questão do racismo, e ele disse, né, que realmente as questões, o negro não tem tanta oportunidade, e precisava ter muito mais coisas. Então, eu acho que a gente tem um momento importante na vida de fazer algo, porque cada um é um, como dizia Dag Hammarskjöld, do 100, se você tiver faltando um, ele vai fazer falta, porque vai ficar 99 e não é 100. O 1, ele é sempre importante, porque ele vai fazer a falta dentro dos 100. Então, nós somos dentro de uma visão planetária, nós vamos falar de planeta, nós estamos falando da nossa vida como planeta. Então, hoje, eu quero trazer uma contribuição pequena. Isso, Bruno, isso, ótimo, tá aí. Perfeito. Bom, gente, o que eu trago hoje vem de um estudo do professor David Zibman. Ele é um médico psiquiatra, né, membro do efetivo de psicanálise didática da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e ele traz um estudo muito importante do professor Bion, Wilfred Bion. Ele é um psicanalista britânico. Ele nasceu no século XIX e morreu no século XX, da Universidade College de London. E ele trouxe um conceito muito importante referente a essa questão dos 4 vínculos. E ele fala de um dos vínculos no livro do professor David Zibman, que o professor David Zibman traz para a gente 4 vínculos importantes do relacionamento humano, que é o amor, que tanto nós precisamos no mundo de hoje que nós estamos vivendo, o ódio, o conhecimento e o reconhecimento. E hoje estamos falando de violência. Ele traz um pedaço aqui da violência. Eu quero trazer essa parte que o professor Bion trouxe
lá no século XX, esse estudo dele, que ele estudou tanto tempo com isso, a questão de grupos, né, da sociedade em si, ele trouxe alguns pontos importantes para que a gente possa colocar nessa nossa bate-papo de hoje. Por favor, pode passar para mim o slide, para a segunda parte do slide. Se você conseguir. Isso, perfeito. Então, ele fala para a gente sobre a perversão de grupos, né? Então, a contribuição dele refere-se ao quê? A formação e inter-relações que estabelece entre a psicanálise, a sociedade e a perversão dos sistemas sociais. Quando a gente fala de sistemas, nós estamos falando de sistemas vivos. Nós somos sistemas vivos. Nós todos somos sistemas vivos. Nós temos o sistema nosso, que é o sistema digestivo, o sistema respiratório. Nós somos puros sistemas vivos, que trabalham dentro da gente, são interpessoais, mas eles trabalham para o quê? Para que o corpo tenha vida. E esses nossos sistemas, eles estão espelhados na sociedade hoje. Então, esses sistemas sociais que nós temos são sistemas vivos como os nossos, que trabalham interrelacionalmente para atingir o quê? A sobrevivência do nosso corpo, da nossa vida. E ele traz, nesse sistema de perversão de grupos, já que ele estuda com fenômenos sociais e as vertentes do grupo, ele traz 7 pontos importantes. A atávica, a mítica, a metapsicológica, a vincular, comunicacional, a clínica e a dimensão da psicologia social. Pode passar, por favor? Vamos ver um pouquinho só de cada uma delas, para que a gente possa depois entrar nisso. A dimensão atávica refere-se à crença que a evolução histórica do ser humano tem evidenciado. Bom, quando a gente fala de crença, Carol Dweck, no seu livro Mindset, ela mostra muito bem isso, né? Nós temos 2 tipos de mindset no nosso cérebro. O mindset evolutivo, aquelas pessoas que enxergam a evolução, que veem a situação, que conseguem enxergar e ajudar nessa construção. E há outro que é o mindset fixo, que vem lá de longe, de nossos ancestrais, que a gente tem essas crenças que nós chamamos de crenças restritivas. Pode continuar lá com isso. Isso aí, essas crenças restritivas, volta um pouquinho, são coisas herdadas do nosso passado animal, que ele diz, né? Que vem da onde? Das nossas formas de famílias, tribos, clãs e outras coisas, que é uma evolução humana. Maravilha. Depois vem a segunda. Qual é a segunda nossa? É a dimensão mítica. Como forma de encarar grupos, considera-se que os seres humanos também buscam sua sobrevivência física, psíquica, e às vezes à custa de uma submissão. Quando a gente olha para isso que ele está falando aí, será que não vivemos hoje numa sociedade onde impõe a submissão para cada um de nós? Viktor Frankl falava, né? Quando ele estava no campo de concentração, ele dizia muito claramente isso. Não é fácil viver no campo de concentração. Você só conhece a sobrevivência e que a vida tem valor quando ela traz para você um estímulo, que é o estímulo. E a resposta que você quer dar a isso, você lembra que você tem o poder de escolher essa resposta. E quando a gente está submisso, a gente culpa todo mundo, tem a rebeldia de Deus, as diversas castigos, irritações, invejas, tudo isso traz para a gente como um conhecimento de verdades. E a gente percebe isso hoje na violência em que vive a sociedade humana. E começa lá com as crianças. O bullying. E todo mundo pensa que o bullying é uma coisa nova agora. Bullying, não, isso aí é muito antigo. Eu já tenho meus 65 anos de idade e lembro muito bem do tempo de escola, quanto que isso aí, esse bullying já existia, né? E a gente olhar para filosoficamente, para a história humana, sempre houve bullying, sempre houve o racismo, sempre houve essa questão
dessa violência que a gente vive. Aí ele traz uma outra dimensão para a gente. Pode passar, por favor, o nosso slide, que é a dimensão metapsicológica, que traz o quê? Um fato de que o aparelho psíquico de todo e qualquer indivíduo tem zonas de tanto de consciente quanto inconsciente. Olha só que coisa bacana que ele traz nesse estudo. Esse inconsciente, o consciente nosso, ele vem através do que a gente tem adquirido de experiência na nossa vida e cria o hábito, como foi dito aqui. O nosso hábito, ele cria através de uma sequência prática de atos, de comportamentos que nós, ao longo de um período, fazemos com que aconteça. E ele se torna, às vezes, inconsciente realmente. Um exemplo fácil desse é, de manhã a gente levanta, escova os dentes, sem saber, você vai lá e escova seus dentes, criou esse hábito e ele já está no seu inconsciente. Isso é muito legal. E a gente vem enxergando, olhando o comportamento humano com a questão da violência, começa lá com a criança na escola, e isso reflete na sociedade que nós temos hoje. Que exemplo nós estamos dando para as crianças que estão na escola por conta de toda essa violência que estamos vivendo aí no nosso meio ambiente. Aí ele traz mais um estudo, mais uma coisa para a gente importante no nosso próximo aí, que é a dimensão, pulou uma, volta um pouquinho, aí a dimensão vincular, que refere-se indo muito além da existência das pulsões libidinais, né, enfaticamente descritas por Freud, e das agressivas exclusivamente estudadas por Klein. Bion postulou a noção de uma permanente interação dessas formas de experiência emocionais, às quais ele acrescentou uma terceira, que se refere à emocionalidade mais direta conectada ao desejo do indivíduo ou de um grupo. Vivemos em sociedade, né? E às vezes o grupo tem um poder de influência tão grande na gente que a gente às vezes tem dificuldade de ter consciência por conta das ameaças que a sociedade traz para a gente hoje. Estamos vendo hoje isso. E a gente pode perceber isso durante essa pandemia, que trouxe um período de reflexão muito forte para a gente. Quantas pessoas sobreviveram na pandemia, souberam se reinventar, e quantas não souberam se reinventar e ficaram à mercê daquilo que foi colocado pela sociedade. E aí, uma das mais importantes e fortes, que é a próximo slide, que ele fala pode passar isso, da comunicacional, que é o maior mal da humanidade hoje, que eu vejo, né? Dos maus entendidos da comunicação. O Bion estuda, ele fala dos transtornos que a comunicação traz. Ele enfatiza o tríplice aspecto, né? Que é a transmissão das mensagens, a recepção das mensagens e os canais de comunicação. Então, a comunicação hoje é um dos maiores problemas da violência na escola. E foi dito aqui na palestra anterior que o professor precisa escutar o que a criança traz. Às vezes o desenho dela não está bom, realmente, como a Ana falou, mas eu tenho que liberar todo o potencial e a qualidade que está dentro, latente dentro daquela criança, aquela chama interior trazer para fora, fazer com que o talento e a qualidade dela venha para fora. Não interessa qual é a condição dela, se o desenho está feio, está feio baseado no nosso referencial, não no referencial da criança. É isso que eu preciso escutar, aprender a escutar. E a última, que é a dimensão social, no próximo slide, que ele traz para nós, pode passar, por favor, o próximo slide, que é a dimensão social. Pode passar o próximo, por favor? Isso. Desculpa, antes da social tem a clínica. No seu estudo, ele praticou ativamente distante, ele fez isso, né? Esse estudo dele, grupos de terapias, ele criou conjuntos de relevantes contribuições originais para o entendimento e manejo dos fenômenos da dinâmica do campo grupal, que continua plenamente vigentes na atualidade. É só a gente olhar para a nossa sociedade, para a nossa educação,
como está sendo dirigida hoje a educação. Eu não trabalho com crianças, nunca trabalhei com crianças, sempre trabalhei com adultos e outros, né, escolas de negócios. Gente, vocês não imaginam como é difícil trabalhar com adultos, porque eles trazem o reflexo daquilo que eles aprenderam na vida deles como um tanto. Por isso que o século XXI está tão difícil de fazer a mudança de crença, de paradigma, porque no século XX foi ensinado a gente a competição, e no século XXI nos é requerido a cooperação. E a gente sabe o porquê que isso traz para a gente essa questão plenamente dentro dos grupos, essa questão da violência que nós estamos falando tanto aí. E, por último, é a questão social. Podem ver que cada uma delas está intimamente ligada. Existe uma cultura. Que cultura é essa? As organizações têm cultura, as escolas têm cultura, todos nós temos cultura. E quando nós, em sociedade, estamos nos reunindo, o que traz? Traz com a gente. Nós criamos, baseado em grupos, cada grupo traz os seus valores, a sua imagem, a sua feição, né? Traz os seus próprios jeitos, símbolos. Isso é a cultura. E que cultura? Cada país tem o seu, cada cidade tem o seu, cada bairro tem a sua, cada sociedade ou comunidade tem a sua. E essa dimensão cultural traz para a gente muitos momentos de violência, porque as pessoas não conseguem ter uma comunicação fundamental. Isso que eu estou trazendo para vocês é exatamente o que todas elas juntas mostram a questão da violência. Eu vou encerrar o meu bate-papo hoje, depois do professor João. Eu quero trazer um vídeo e fazer uma provocação para vocês. Eu trouxe um vídeo de um grande mestre meu, chamado Stephen Covey, onde ele mostra que nós podemos, sim, fazer algo para mudar o mundo. E ele traz uma analogia, uma metáfora do Twin Tab. Twin Tab é uma pecinha de um navio que ajuda a virar um transatlântico, aquele leme importante. E ele vai trazer nesse vídeo, ele traz várias áreas da sociedade. A área, por exemplo, em Nova York, sobre o crime, o que eles fizeram para diminuir o crime, para fazer com que as pessoas entendessem como a gente pode diminuir esse crime. Mas eu quero trazer aqui, inclusive falei para o professor Bispo, uma diretora de uma escola que tinha todos os problemas do mundo dentro daquela escola. As crianças não aprendiam e ela conseguiu enxergar. E outra, é uma diretora negra nos Estados Unidos que venceu todos os preconceitos e trouxe para aquela escola uma visão diferente e fez com que todo o bairro, toda aquela cidade e aquela escola fosse vista, é um caso real, fosse vista como uma escola que realmente conseguiu os seus objetivos de educação. E ela é um Twin Tab. O que eu quero dizer para nós, deixar aqui como a minha fala final, depois o professor fala, a gente passa o vídeo, é trazer o quê? É fazer com que você se torne um Twin Tab. Não é olhar para o outro, esperar do outro, esperar cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Como eu disse no início, Dag Hammarskjöld dizia o seguinte: o 100, ele é o 100, se faltar um é 99, e um faz uma falta muito grande. Como disse um professor aqui durante o dia, conheça-te a ti mesmo. É uma fala de Sócrates, quando ele estava entrando na cidade de Delfos, estava escrito isso lá, e ele adotou isso como um mantra para ele: conheça-te a ti mesmo. Então, traga à tona toda a sua qualidade, seu talento, e ajude os outros a trazer à tona toda a sua qualidade e seu talento. Traga para fora a chama interna que está dentro de você, porque assim nós vamos conseguir mudar o mundo, com o nosso exemplo de uma coisa focada para a paz, para o amor, e deixar que esses 4 vínculos, o ódio, seja diminuído, porque é inerente ao ser humano esses 4 vínculos, mas que seja
o conhecimento seja, para nós, da Universidade Sofia, uma arma fundamental para que depois cada um de nossos alunos tenha o reconhecimento para que possa realmente ser um Twin Tab na vida. É isso aí, professor João. Quero ouvir você também sobre tudo isso. Eu ia dizer que, se fosse possível, tecnicamente, aqui, perguntar para a equipe passar o vídeo, seria interessante a gente assistir o vídeo na sequência da sua fala, e se você quiser colocar alguma questão, porque eu fico pensando, né, que a gente vai caminhar nesse mesmo sentido. O nosso tema é o mesmo, né, mas a psicanálise, de repente, entrando no estádio do espelho, e no final teremos aí uma atividade com a Marília do espelho. Talvez eu fiz um gancho mais para o dela, e aí, se a gente passar o vídeo agora, se for possível... É possível. Ficaria... Olha, Bruno, você pode passar o vídeo agora, Bruno, por favor? Se não for, eu faço a fala, sem problema. E a gente passa no final. Mas se o Bruno conseguir... Imagine que você está no comando de um imenso navio, movendo-se em alta velocidade. Como é possível para uma única pessoa mudar o curso de algo tão grande? Para mudar o curso do navio, o capitão gira a roda do leme na cabine de comando. Isso aciona o leme em si, que fica submerso, movendo assim o navio. Mas o leme de alguns transatlânticos pode ser tão grande quanto um prédio de 10 andares. Assim sendo, o que move o leme? Um outro leme minúsculo anexo ao leme grande chamado Twin Tab. Graças às maravilhas da engenharia, quando o Twin Tab move-se para um lado, cria vácuo suficiente para acionar o leme grande. O Twin Tab é minúsculo comparado ao tamanho e ao peso do navio. No entanto, é o Twin Tab que determina o curso da embarcação. Às vezes pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como conduzir um grande navio. Mas o princípio do Twin Tab, de que pequenas mudanças podem exercer grande impacto, aplica-se a muitas áreas. Lembro-me de uma grande metrópole que buscava uma grande solução para um grande problema. Nova York estava dominada pelo crime. Para resolver o problema, as autoridades inicialmente achavam que precisavam fazer algo grande, algo heróico, como eliminar desigualdades ou reformar os serviços sociais. Em vez disso, começaram a pensar diferente. E se focassem nos pequenos crimes? Crimes que indicavam desordem na cidade e convidavam a crimes mais graves. Voltaram suas atenções a pequenas violações que ocorriam no metrô. Criaram novas formas de limpar rapidamente as pichações dos vagões. Se um vagão não pudesse ser limpo antes de ter de entrar em operação, era recolhido. Também descobriram que cerca de 170 mil pessoas saltavam as roletas diariamente, evitando pagar passagens, mantendo os trens limpos e combatendo as pequenas violações. A cidade reduziu as transgressões no metrô em 75%. Ao aplicarem o mesmo princípio em diferentes áreas na cidade, a delinquência caiu pela metade e os assassinatos diminuíram em 2/3. Esse exemplo mostra como pequenas coisas podem exercer grande impacto. Mas o princípio do Twin Tab também se aplica às pessoas, especialmente no trabalho. Muitas pessoas não estão comprometidas com seu trabalho, não estão realizadas nem empolgadas. A maioria sente-se impotente para mudar qualquer coisa e culpa a organização, o chefe ou sua falta de autoridade. Na verdade, você é a força criativa em seu trabalho e em sua vida. Não importa qual o seu papel, sua contribuição pode fazer diferença. Você pode se tornar um Twin Tab. Como? Simplesmente focando no que pode fazer, mesmo que não sejam atribuições do seu cargo. E então fazer pequenos ajustes e melhorias pelo caminho. Quando Madeleine Cartwright assumiu a direção de uma escola no subúrbio,
encontrou uma situação desesperadora. Um prédio com mau cheiro, corpo docente desestimulado, pais não participativos e crianças que estavam ali apenas tentando sobreviver num ambiente insuportável. Madeleine tinha muitas razões para desanimar e até achar que seria impossível mudar a situação. Um dia ela chamou o zelador para falar do mau cheiro que permeava o banheiro dos meninos. Eu já limpei este banheiro, dona Madeleine. Mas não parece limpo. O cheiro está vindo do chão. Tem 10 anos de urina no concreto. Não vai sair. Preciso de água quente e alguns escovões. Água quente e escovões? Foi o que eu disse. O mau cheiro foi embora, não foi? Foi. Foi mesmo. Os comentários sobre o que a diretora havia feito espalharam-se rapidamente. Os alunos e os professores e até mesmo os pais falavam a respeito. E mesmo fora da escola, na comunidade, todos falavam a respeito. Se ela pretendia enviar um sinal claro de que a escola estava mudando, conseguiu. Ela também notou que dia após dia algumas crianças iam à escola com as mesmas roupas sujas. Ela achava que se a criança se sentisse suja e sem atenção, isso afetaria sua capacidade de aprender. Então levantou fundos para comprar uma lavadora e uma secadora e a comunidade ajudou a angariar roupas. Se as crianças vinham com roupas sujas, podiam trocar pelas roupas extras e ir para a aula. Professores e outros voluntários lavavam a roupa e quando as crianças voltavam à tarde, suas próprias roupas estavam limpas e dobradas. Ela continuou a aplicar o princípio do Twin Tab de muitas formas. Logo, todos estavam envolvidos e comprometidos com o novo espírito da escola. Uma cultura de fazer o que fosse preciso emergiu entre os professores e demais funcionários. Juntos, eles enfrentaram de frente e superaram os desafios que impediam que as crianças aprendessem. Eles davam comida, cuidavam das necessidades médicas e até lutaram contra o comércio de drogas no bairro. A escola tornou-se um abrigo seguro para as crianças. Madeleine Cartwright sabia que as crianças conseguiriam aprender se suas necessidades básicas fossem satisfeitas e se elas soubessem que era isso que se esperava delas. Toda a comunidade respondeu, as médias aumentaram consideravelmente e a escola mudou. Lembre-se, o segredo para o grande é o pequeno. Tornar-se um Twin Tab começa com a identificação de uma necessidade, seguida de ações. Você não precisa ter o cargo mais empolgante ou de alto escalão para ser bem-sucedido, para amar seu trabalho. Todos os dias você enfrenta momentos de escolha, momentos onde você pode escolher ser um Twin Tab. Pode trabalhar além das atribuições do seu cargo, mas dentro do seu círculo de influência e exercer um impacto tremendo. É isso aí. Espero que todos nós possamos ser um Twin Tab para ajudar a mudar, a ter a educação para a paz. Boa tarde, pessoal. Agora chegando... Importante finalizar aí a fala do Yusuf com esse vídeo, pudesse intercalar todo o conteúdo que ele trouxe para nós agora, e mesmo que eu continue com o tema, meu tema aqui junto com ele são diálogos para romper o processo de violência, uma abordagem para a educação básica. Acho que estamos aqui dentro do mesmo tema, e Yusuf traz uma perspectiva aí social, seus atravessamentos filosóficos, e eu gostaria
colocar a minha apresentação, né, já pedindo para a gente passar aí para a primeira capa, que é o que eu acabei de apresentar, então, né, acho que pode voltar para a anterior. A gente tem uma barrinha, né, fazendo a apresentação aqui nossa do evento, então eu me apresentei rapidamente na hora que eu entrei, mas eu estou aqui junto na Faculdade de Sofia, na coordenação, né, da nossa formação de psicanálise, né. A formação de psicanálise dentro da Sofia tem como um princípio apresentar para vocês uma perspectiva, né, de um olhar para o ser humano dentro dessa sociedade. E antes mesmo da gente poder falar da psicanálise, para pensar esse tema sobre violência e educação, né, num congresso, num seminário em que a gente está aqui buscando saber a educação que a gente tem, né, para qual educação que a gente está caminhando, pensar o processo de violência dentro desse caminho, dessa transformação, e da onde a gente vislumbra chegar, é algo que, de uma certa maneira, ele se apresenta como fundamental, né, naquilo que garante a ética, de todo esse cuidado para acontecer todas essas transformações que foram muito bem expostas, propostas, né, durante a fala, todas as falas que a gente teve desde de manhã, né. Então, acho que eu fico também, assim, com uma tarefa importante de estar aqui no último momento e poder amarrar isso de uma certa maneira, com essa fala final aqui desse evento, e a princípio não tem como não partir, então, daquilo que seria uma crítica, né, a esse momento, vamos dizer assim, de transformação na nossa sociedade, porque a gente voltou, né, um olhar num determinado momento dessa nossa sociedade, e o Michel Foucault é um autor que eu gostaria de apresentar para iniciar, antes mesmo de entrar na psicanálise. Ele não é um psicanalista, ele é um filósofo e historiador, muito importante para diversas áreas. Ele estudou desde, né, instituições importantes, assim, da educação, do sistema prisional, o hospital, né, o hospital psiquiátrico, toda a história da loucura. Ele tem um trabalho muito significativo na história da sexualidade também, que foram os trabalhos finais antes do falecimento dele, né, e poder pensar a partir vamos dizer assim, daquilo que seria o conceito principal na sua obra, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, que ele descobre, tão importante quanto na humanidade a gente teve descobertas como a química, como a metalurgia, né? São todas transformações, né, na nossa sociedade que nos configuram e nos trazem uma modificação enquanto seres humanos também, né? Aquilo bem básico que a gente vê, né, na nossa história, a partir do momento que a gente, né, descobre o fogo, a partir do momento que a gente descobre, né, a possibilidade de mexer com os metais e de criar ferramentas, a gente vai mudando paradigmas e vamos dizer assim, modos de ser humano de uma maneira muito significativa, né? E a partir de um determinado momento da nossa sociedade, muita mudança aconteceu, né? E é justamente essa mudança que, de alguma maneira, a escola reflete, né? Os seus efeitos de violência na escola, né, são reflexos, né, de uma determinada mudança que o Foucault descobre, que ele coloca e trabalha ao longo de toda a sua obra, né? Que é uma tecnologia também tão importante quanto a química, a metalurgia, que eu estava dizendo, que é a tecnologia disciplinar, né? A partir de um determinado momento, que como por aí, né, esse século XIX, 1800, né? De um determinado momento, a nossa sociedade se viu
né, diante de um instrumento, de uma ferramenta, né, que ela passou a exercer uma forte determinação no comportamento do ser humano, né, e precisou se utilizar aí de equipamentos, a gente diz, né, de braços como a escola, como os hospitais, como o exército, para sua efetivação, né? A partir de um determinado momento da nossa sociedade, o Estado ele começou a olhar para a sua população com uma preocupação, né? Ele passou a ter, de uma determinada maneira, um investimento, né, nas pessoas, na sua população, e não gostaria de perder esse investimento, né? Então, tudo aquilo que para ele estava, né, sem disciplina, um exército desorganizado, a escola não tinha essa configuração de cadeiras uma atrás da outra, era um arranjo de pessoas, né? O exército também era um embolado de pessoas e que se enfrentavam ali naquela dinâmica mesmo, às vezes colocavam uns mais fortes na frente, mas era aquele embolo de gente, né? A escola também, né? Não tinha não tinha essas regras, né? Ela tinha nesse período, né, essa configuração, né, antes desse período, né, de 1800, essa configuração mais indisciplinada, num certo sentido, né, mas num sentido de funcionar dentro um pouco disso que seria um ambiente para nós agora, depois dessa tecnologia disciplinar, um pouco caótico, mas que é muito interessante a gente entender que essa operação, né, que passa a, de alguma maneira, a controlar esses corpos, a disciplinar, a colocar enfileirado, vejam uma semelhança, né, do exército, as pessoas enfileiradas na escola, as pessoas numa carteira atrás da outra, esse enfileiramento, essa disciplina e esse controle, né, ele passa a ter uma importância aí para o Estado que o Foucault nos mostra, e a gente consegue perceber aí que a escola exerce essa função, né, como algo aí de prioridade, né, e às vezes passa até na frente da prioridade que é transmitir o ensino e a educação, né. Por isso que, muitas vezes, ouvindo a Maria Cecília falar, mas por que isso não funciona? Eu ficava sempre pensando, né, porque muitas vezes por trás desse funcionamento institucional tem um desejo outro, vamos dizer assim, né, que é um desejo disciplinar, que prevalece, assim, e acaba sendo contaminado em diversas instituições. Então, o Foucault nos apresenta isso, né, e é muito interessante a gente ver que, muitas vezes, esses jovens, quando apresentam um comportamento violento, quando apresenta-se violência, né, nesse ambiente escolar, na instituição educação, que a gente chama assim, né, quando apresenta isso, de alguma maneira, vamos dizer assim, é sempre um ponto que a gente chama, muitas vezes, nesse sentido de bode expiatório, assim, né? É sempre um ponto que reflete o que está acontecendo institucionalmente, né? E a gente não deve, isso também foi falado hoje, que eu achei muito interessante, psicologizar, né, ou patologizar, né, que muitas vezes entra nessa perspectiva, né? É aquela criança que tem um problema, aquela família que é desestruturada, né? Todo esse caminho equivocado para justificar e não poder olhar, né, para essa escola que, de uma determinada maneira, ela está, né, com um objetivo diferente desse proposto dentro da educação e todo esse que a gente almeja aqui. Ela está sendo influenciada por esse movimento, por essa tecnologia, né, disciplinar, e que impede a execução de tudo isso que a gente almeja com muito boa intenção, com muito fundamento epistemológico aqui, estruturando, né, raciocínios muito interessantes, mas é preciso olhar nessas entranhas, né, e ver que há um funcionamento oculto, institucional, né, que impede essa execução, né, e às vezes a gente responsabiliza os professores, horas a gente responsabiliza a família, né, hora a gente responsabiliza a pandemia por, né, a mudança que a gente vivenciou,
né? E que não dizendo que não tem as suas responsabilidades, essas partes, muito pelo contrário, essas partes elas têm suas responsabilidades e importância dentro desse processo, mas a gente não pode deixar isso de lado e poder olhar, né, essa tecnologia disciplinar e de controle permeando, não coincidentemente, a escola, o sistema prisional e os hospitais da nossa sociedade. Então, ver o Foucault e entender isso é muito interessante e importante para a gente aqui, nesse momento aqui da minha fala, poder fazer uma base para abrir que há uma questão, né, social que prevalece, antes mesmo da gente pensar a questão da agressividade ou da violência individual para a psicanálise, que aqui seria algo que eu gostaria de trazer. Então, a gente pode passar para o próximo slide, vamos ver alguns livros do Foucault. Bruno, pode passar? Esses são alguns livros que eu destacaria, assim, importante nesse sentido que eu falei, está dentro desse Microfísica do Poder, que é um livro muito famoso dele. Tem, né, O Nascimento da Clínica, que vai falar surgimento dessa tecnologia, como eu trouxe para vocês agora aqui, que é muito interessante, esse capítulozinho pequenininho, incrível aí dentro. Quem se interessar vai ver essa passagem que eu falei para vocês, né? E vai ver aí como opera essa tecnologia de biopoder que eu estou dizendo que está por trás aí das instituições, e tem coisas importantes, né? Igual falou o professor Nivaldo hoje à tarde, né? E que a gente poderia pensar que o Foucault chama de marcadores da diferença, o que justifica essas violências e essa disciplina, né? Para que isso funciona desse modo que eu falei, por que essas instituições operam com esse funcionamento institucional, né? Esse próximo livro, Vigiar e Punir, para mim é o mais famoso dele, e que também a gente pode entender toda essa lógica do interesse do Estado, né, em controlar os corpos, é muito interessante também. Por fim, a História da Loucura, aí, para a gente poder pensar, né, porque, queira ou não, a escola também está nesse lugar, né, de poder funcionar para uma sociedade que, num determinado momento, a gente vivia em ambientes, vamos dizer assim, rural, e fomos construindo as cidades, né? Fomos aglomerando em cidades e fomos deixando de ter aquela vida rural e tendo uma vida urbana, né? E nessa vida urbana houve aí por parte também desse Estado e nessa mesma ideia da escola algumas pessoas que de uma certa maneira serviam para a sociedade, outras que eram as pessoas marginalizadas, né? Que não serviam, que não estariam ali na escola, que não encaixariam nesse padrão, né, de cidadão colocado pela sociedade e que deveria ser colocado em depósitos aí, que é o início dos hospitais psiquiátricos e que, de uma certa maneira, nos faz pensar, então, na escola como esse lugar para aprender a ser esse cidadão que não vai ser marginalizado, né? Então, a gente pode também pensar essa ideia de violência de uma lógica que não é das pessoas que estão ali dentro, que de alguma maneira refletem um funcionamento institucional de diferença, de marcadores da diferença, como diz o Foucault, dessa violência tanto do Estado, como de essa violência de transformar o humano num humano padrão, num cidadão que é interessante, né, para o Estado. E o ser humano se faz muito de uma maneira oposta a isso. Ele se vale pela sua diferença. O que é interessante no ser humano são as diferenças, ele ser super diferente uma da outra pessoa, né? Quando a gente fecha o olho, por exemplo, a gente lembra de alguém, muitas vezes a gente lembra de um tique, de uma risada, de um jeito engraçado que a pessoa tem. É aquela diferença que nos marca ser humano, né? O que nos animais não acontece, né? Os animais dentro de sua espécie, eles têm sempre muito o mesmo padrão, né? Claro que a gente tem diferença nos animais domésticos, que espelham algumas coisas nossas. Mas quando a gente olha assim, né, vivendo em natureza, eles seguem sempre o mesmo padrão. Agora, nós humanos não, a gente tem muita característica diferente, de acordo, né? Em cada pessoa tem seu jeito diferente. Se a gente for pensar em cultura, então, a gente varia muito em região, época, né, histórica que a gente vive, a gente é muito diferente.
né? Então, essa diferença é o que nos configura. Então, a violência está em padronizar e disciplinar esses corpos, né? E isso é muito importante para a gente poder pensar aqui dentro da educação, para a gente poder pensar isso dentro de pessoas interessadas na psicologia, porque a psicologia às vezes acaba não atenta, né, alertada por autores como Foucault, a fazer esse trabalho mesmo de disciplinar também com as suas ferramentas, né, e por que não a psicanálise também, né, uma psicanálise que não consiga, né, de alguma maneira acessar reflexões como essa, também vai utilizar suas técnicas de uma maneira equivocada. Então, por isso que eu acho interessante aqui abrir, né, essa fala apresentando Foucault e essa crítica, vamos dizer assim, para a gente poder pensar um pouquinho agora essa questão da violência num plano mais individual, né? Podemos passar para o próximo slide. Tá. Então, para falar da psicanálise, a gente apresenta a pessoa que, né, tem aí vamos dizer assim, o título, né, de pai da psicanálise. Então, para ele, né, eu utilizo aqui, é muito interessante a gente compreender, nesse mesmo caminho que eu estava dizendo, né, a gente se constitui humano a partir das relações com as outras pessoas. De uma certa maneira, a gente forma esse eu, essa formação desse eu, na relação com as outras pessoas, observando as outras pessoas, sendo cuidado por outras pessoas, né? A gente já viu, não sei se todas as pessoas que estão ouvindo aqui já viu, né? Aquelas coisas um pouco bizarras, assim, de pessoas criadas por lobos, aquelas, sabe, quando a pessoa não é criada por humano, ela vira tem um comportamento animal, né? A gente vira humano por a gente ter sido criado por um outro humano, né? É um processo que a gente chama aqui na psicanálise de alienação. A gente, se deixasse a gente sendo criado por animal, a gente vira um animal. Essas pessoas aí, quem der um Google nessa histórias mirabolantes, né? Quem dá um Google nessas histórias, vão ver que essa pessoa, né, aconteceu esse fato, né, super exótico, tem um comportamento animal, vive como animal, né? Aquilo que nos configura como humano, então, é a relação com o outro humano. É aí que a gente se constitui a partir da outra pessoa como humano, né? E aí, isso é uma coisa, vamos pensar assim, né? Fundamental na nossa formação do eu, né? É a nossa relação com a outra pessoa. É a partir da outra pessoa que a gente constitui o nosso eu. Então, o Freud vai trazer toda essa construção da nossa subjetividade, do nosso aparelho psíquico, e essa é uma proposta que a gente tem dentro da nossa formação de psicanálise, aqui dentro da Faculdade de Sofia, né, que não caberia falar aqui agora, né, mesmo que brevemente se aprofundar muito, a gente escaparia um pouco dessa fala, né, de hoje, do título aqui que cabe a mim, ao Youssef, que seria, então, a formação desse aparelho psíquico nessa relação com o outro, né? Tem todo um caminho da libido, né, das fases com que o ser humano vai passando, de como se configura um aparelho psíquico pelo princípio do prazer, pelo princípio da realidade, como a gente vai conhecendo o mundo, né, através dos nossos prazeres, como que os efeitos que nos barram, né, que a gente não pode satisfazer todas as nossas vontades, senão a gente seria como, né, os animais, vai nos civilizando, nos tornando, né, de uma maneira civilizada. E isso não tem a ver com a disciplina que o Foucault, né, aponta anteriormente, né, tem a ver com a nossa formação mesmo como pessoa, o eu, né? E aí isso cabe à nossa formação ali, até a gente, na formação a gente caminha disso para como fazer para trabalhar, né, o atendimento clínico, né, como dar conta dos sofrimentos que gera esse nosso processo de civilização, né, de se tornar humano, quais os sofrimentos e traumas que a gente, de alguma maneira, passa por aí, como a gente acolhe isso, né, esse é o caminho da nossa formação de psicanálise aqui na Faculdade de Sofia, mas aqui hoje eu vou pegar um outro gancho, então. Eu vou pegar um Freud, então, que não está, né, dizendo desse aparelho psíquico e está dizendo
desse eu como formação, né? Mas na relação com os grupos, né? Na relação com as massas. Então, a gente pode passar para o outro slide, tá? E o texto do Freud que eu apresento para vocês aqui, para começar a pensar essa formação do eu, né? O Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. É um texto, assim, incrível, assim, uma preciosidade, assim, das obras dele, assim, dos textos mais interessantes que eu elencaria do Freud, assim, nas obras dele, tá? Porque vai falar justamente disso que eu estava dizendo para vocês, de como a gente se configura o nosso eu no espelho com a outra pessoa, né? Que já estou dando um spoiler do Lacan. Como a gente se configura aí o nosso eu na relação com a outra pessoa, né? Como que isso, de alguma maneira, entra a questão da agressividade, porque essa outra pessoa ocupa um lugar ideal, é aquele que a gente gostaria de chegar, né? E muitas vezes o nosso ideal, quando ele está, de uma maneira imaginária, na outra pessoa, né, que está próxima da gente, a gente, inconscientemente, tem aí umas atitudes agressivas, justamente para a gente poder se separar e constituir o que é a gente, né, o que somos nós e o que é o outro. Então, a agressividade, ali no slide anterior, estava assim, eu nem falei, a formação do eu e a agressividade, né? Ali, né, essa agressividade, então, para poder pensar como ela acontece na escola, né, para poder utilizar aqui da psicanálise para a gente entender essa violência na escola, ela é constituição do nosso eu. Ela tem um papel fundamental de constituição do nosso eu, porque ela separa a gente daquele outro que nos constituiu, né? E nesse texto do Freud a gente aprende isso. Vai ter uma profundidade maior do que isso que eu estou falando para vocês, né? Porque a gente vai ter um eu ideal, né? Que é esse eu que a gente gostaria de ser. A gente vai ter um ideal do eu, que é aquilo que a sociedade espera que a gente seja. Aí a gente vai entender um pouco a configuração desses dois papéis, né? Mas eu também não vou me aprofundar nisso agora. Isso também cabe às nossas formações aqui dentro da Faculdade de Sofia de Psicanálise, aos nossos grupos de estudo, né? São espaços que a gente consegue trabalhar e ter o tempo para trabalhar isso, né? Então, uma coisa fundamental da gente poder pensar isso aqui, né, é a gente poder pensar essa relação para que eu possa apresentar aí para vocês essa questão da agressividade. E essa passagem que eu retiro aqui e coloquei nesse slide, de dentro do Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, eu acho muito interessante para esse caminho do que a gente está falando aqui hoje, né, que ele fala dessa célebre alegoria do Schopenhauer, né, sobre os porcos espinhos, né, que sentem frio, né, só que nenhum deles aguenta se aproximar muito, que eles se espetam, né, eles vão se espetar. Então, para a gente conseguir se civilizar, a gente precisa conseguir achar um meio termo nisso, né? A gente não pode nem se aproximar demais disso que nos configurou, né? Que configurou o nosso eu, a nossa condição de humanidade, porque se a gente se entrelaçar demais, né? Se a gente se entrelaçar de alguma maneira, só um minutinho aqui, se a gente se entrelaçar demais dentro desse outro que nos configurou, a gente perde a nossa condição de eu, né? Então a gente não pode fazer isso. Se a gente se afastar demais, a gente também perde a nossa condição, vamos dizer assim, os nossos contornos, aquilo que nos, de alguma maneira, faz borda naquilo que nos configura como humano, né? Aquilo que, de alguma maneira, nos configura como humano, a gente também perde essa condição fundamental. Então, a gente precisa conseguir encontrar esse meio termo. Está aí uma coisa que é muito difícil, né? Mas que, de alguma maneira, apresenta um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno passo, um pequeno ponto, assim, vamos dizer assim, da importância da agressividade para essa constituição do nosso eu, né? Então, como que isso, agora a gente pode parar para pensar um pouquinho aqui, como que isso
de alguma maneira, né, vai ter aí uma condição fundamental, né, para a nossa condição de se estruturar como pessoa nessa sociedade. E isso, como que a escola vai conseguir ouvir isso? Como a escola vai conseguir acolher isso, né, de um outro modo, sem perder essa configuração sem perder essa nossa característica fundamental característica fundamental de condição humana, né? Sem disciplinar e sem anular essa condição nossa fundamental, né? Nossa condição fundamental humana. Como que a escola vai conseguir dar conta disso? Isso é um papel fundamental, né, da psicanálise, conseguir dialogar, né, com a pedagogia, com a educação. Como que a gente vai conseguir, de alguma maneira, fazer essa troca de experiência, né, essa troca de saberes científicos, vamos dizer assim, essa troca de pensamento do humano. Acho que isso é uma coisa fundamental. E a gente pode passar agora para o próximo slide, né? Isso. Aqui tem uma pequena passagem, né, onde eu trago um pouco do que seria esse fundamental aí na psicologia das massas e análise do eu. Quase toda relação sentimental e íntima, então, essa é uma passagem importantíssima aqui dentro do Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Quase toda relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas, então, por exemplo, matrimônio, amizade, vínculo entre pais e filhos, contém um sentimento aí de afeto, de aversão e de hostilidade, né? Para mostrar como essa agressividade tem aí um ponto, vamos dizer assim, fundamental nessa nossa Constituição, né? Essa hostilidade, então, que se dirige para as pessoas normalmente amadas, né? Chamamos isso de ambivalência afetiva, né? Explicamos o fato de maneira certamente racional, vamos dizer aqui, né? A gente está fazendo de uma maneira racional, pelas muitas ocasiões para os conflitos de interesse que surgem precisamente nas relações íntimas. Então, como ela, na constituição da relação, ela tem sua parte fundamental. Essa é uma passagem do Psicologia das Massas que apresenta isso, né, para a gente. Já com pessoas que são, de alguma maneira, distantes, né, ela se apresenta de uma maneira mais disfarçada, né, com estranhos, né. A gente pode reconhecer a expressão nisso, assim, por que ela parece disfarçada? Por conta do narcisismo, né? É uma expressão aí do nosso amor próprio, né? A questão do narcisismo vai apresentar também essa questão de agressividade, né? É um texto anterior aí do Freud. Mas é interessante a gente perceber, né, que vamos dizer assim, essa agressividade, nós não sabemos, né, por que ela, de alguma maneira, aparece, né, com esse comportamento nos indivíduos, né, mas ela se manifesta, né, e ela tem uma procedência desconhecida aqui. E a psicanálise, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, vai fazer, né, uma demonstração de como a gente se comporta em diversos grupos diferentes e como que em cada grupo, então, numa relação com o líder, dentro de um culto religioso, dentro do exército com, né, as patentes maiores, ou dentro da educação, como que ela vai se dar e se configurar sempre de uma maneira muito diferente, muito peculiar em cada caso, né? Ele vai se valer de um autor chamado Le Bon e vai pensar essas variedades, então, para a gente poder entender essa agressividade. Então, não tem uma primeira parte, que é ela da constituição do nosso eu com as pessoas mais próximas, que envolve essa questão sentimental, que eu estava, esse recorte desse parágrafo anterior, e tem essa agressividade também num plano externo, nos
nos grupos que a gente frequenta, que também vai constituir esse eu, que é o que eu disse para vocês, que tem 2 momentos disso, né? Que tem o eu ideal e tem o ideal do eu, né? Então, tem um momento que a gente constitui um eu, que é aquele que a gente gostaria muito de ser, e tem esse outro momento onde a gente se relaciona em vários grupos que esperam da gente, tem um eu que as pessoas esperam, que a sociedade espera da gente. Como que isso, de alguma maneira, tem que fazer uma ligação aí, faz uma ligação aí para a gente fazer uma síntese e constituir o nosso eu. Então, a psicanálise apresenta desse modo, apresenta isso, a agressividade, como uma coisa importante, e a gente pode passar para o próximo slide agora, que seria iniciando, então, o que o Lacan, né, traz, e aí agora sim começa a entrar um pouquinho no estágio do espelho, aí, que de alguma maneira tem um nome parecido com a dinâmica final de hoje, né? Então, como que vamos dizer assim, esse fechamento dessa gestalt, vamos dizer assim, desse eu que a gente gostaria de ser com o eu que a sociedade espera, né, tem aí a agressividade para poder surgir, então, essa pessoa que de fato a gente é, né? Então, isso já é um ganchinho do Freud, já colocando um pé nesse importante psicanalista, sucessor do Freud, que foi o Jacques Lacan, né? A gente sabe que tem vários outros, o Bion, que o Yusuf trouxe, tem a Melanie Klein, tem o Winnicott, né? Tem o Ferenczi, tem autores que de alguma maneira se divergiram e foram para outras correntes, como Jung, né? Como Reich, tem muitos outros sucessores, mas o Lacan é aí um desses psicanalistas, né, que avança a teoria do Freud, mas que também é muito ligado à teoria, né? Então, a gente sai dessa psicologia das massas e entra num importantíssimo texto que o Lacan coloca para a gente, chamado Estádio do Espelho, né, que vai mostrar que além, né, da gente ter essa agressividade nessa relação com o outro para se constituir, né, a gente ainda por cima tem uma condição prematura daquilo que a gente formou de eu dentro da gente quando a gente era pequeno, que é um pouco desfragmentada. E a gente, de uma certa maneira, projeta nessa agressividade coisas parciais, né, dessa nossa formação psíquica, né, de antes da gente criar a maturidade que a gente tem de quando a gente é adulto, né? Esse estádio do espelho, ele mostra essa constituição também nesse mesmo caminho que eu falei para vocês, junto com Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, né? Também mostra nessa relação com o outro, já com uma configuração mais lacaniana de poder pensar o ser humano dentro da linguagem, que é uma coisa mais, é um avanço da psicanálise do Lacan e diante das obras do Freud, mas dentro dessa configuração nossa alienada ainda, né, além dessas relações complicadas que a gente estava falando em Psicologia das Massas, Análise do Eu, entra uma complicação na comunicação, que o Yusuf ainda comentou, né, da parte difícil da comunicação, né, entra um complicador comunicação e linguagem aí, né, nessas relações. Então, que dentro dessas agressividade, né, na psicanálise, e o próximo texto, depois do Estádio do Espelho, que justamente faz essa configuração da formação do eu, é chamado a agressividade em psicanálise, né, e mostra novamente o que eu estava falando para vocês, da importância que tem, né, essa função, né, dentro da nossa configuração enquanto pessoa, nesse espelhamento com a outra pessoa. Essa agressividade, de alguma maneira, ela faz essa distância, que a gente falou com Schopenhauer, né, que não pode ser nem tanta, senão a gente se perde enquanto ser humano, mas que também, se não houvesse essa agressividade que às vezes nos separa um pouco da outra pessoa, a gente também não constituiria o nosso eu, né? Então, a gente pode pensar que ela tem uma necessidade, né? É igual quando a gente pensa a adolescência, né? E as pessoas falam, é aborrecência, é uma fase difícil, não sei o quê, vai por uma questão negativa. Mas vejam, a gente
nasce e a gente vai se configurando a partir, então, falando lacanianamente, né, pelo discurso da outra pessoa, o que os nossos pais querem, e nós vamos tomando pra gente, até num determinado momento que a gente fala assim, opa, agora sou eu quero ser eu quero ser uma outra pessoa também, isso é importante pra gente, e nesse momento a gente tem aquelas revoltas de adolescente, né, que eles vão fazer algumas coisas, né, mais, vamos dizer assim, revoltadas, e ter fazer algumas contestações, algumas reivindicações, e com roupa, ou com atitudes mesmo, com enfrentamentos e com essa agressividade. A gente precisa, o que eu estou dizendo aqui, assim, não tem como a gente extinguir isso, porque ela tem um papel fundamental na nossa Constituição, a gente precisa saber como acolher isso, né? E aí, a escola, que então é esse o gancho que a gente está fazendo aqui hoje, tem um papel fundamental nisso também, né? Porque a intenção não é extinguir, a gente precisa de alguma maneira conseguir acolher, porque esse é de alguma maneira, uma característica de um funcionamento que nos constitui. Então, a gente precisa conseguir acolher. E a demanda moderna ainda exige muito mais. Quem está na escola agora sabe que isso, de alguma maneira, tem uma configuração vamos dizer assim, nessa modernidade que a gente está hoje, mais intensa, né? Então, que hoje há um número maior de escarificações de adolescentes que se autoflagelam, de suicídio, de que vamos dizer assim, aquilo que eu falava para vocês, que os grupos lá em Psicologia das Massas nos dão um contorno do que é ser humano e tudo mais, essa nossa sociedade aí que está de alguma maneira tão intensa nessas redes sociais e num funcionamento tão frenético, vamos dizer assim, de vida, acaba não conseguindo constituir essas bordas, né? Aquilo que delineia e que nos traz o contorno de humano, porque a nossa sociedade tem se perdido, né? Pelo tempo, pela sua velocidade, como diz o Zygmunt Bauman, né? A impressão que a gente tem, né, dessa sociedade que a gente vive hoje, esse filósofo importante, muito importante para pensar a nossa modernidade, né, o Zygmunt Bauman, ele fala que a sensação que a gente tem nessa sociedade é como se a gente estivesse sobre uma camada fina de gelo. Se a gente não ficar correndo todo o tempo e parar, a gente afunda. E esse parar é um momento que a gente precisaria para refletir quem a gente é, a nossa configuração, né, de pessoa. Se a gente não tem esse momento, se a gente não consegue ter esse momento de pausa, a gente está nessa frenética velocidade, a gente não faz essa configuração nossa, esse contorno do que é esse eu nosso, do que somos, né? E esses adolescentes, eles refletem isso. Por isso que a questão não é a gente culpabilizar esses adolescentes, patologizar eles e dizer que eles são problemáticos, ou a psicologia vem e diz que eles têm transtorno positivo, e a psiquiatria também, e patologiza essas pessoas, enquadra em adoecimentos, chama de transtorno e medica, né, ou, né, vai por um tratamento nesse sentido. Por isso que eu iniciei essa fala falando sobre essa perspectiva do Foucault, que há um funcionamento social que, de uma certa maneira, está por trás, né, dessas todas as nossas conversas, né? E aí vocês viram também aqui, né, em Psicologia das Massas, há uma constituição social que nos configura o nosso eu, né? Então, não adianta a gente pegar e culpabilizar e responsabilizar esses sujeitos em sofrimento por essa questão. A gente precisa entender que há uma demanda social que está se refletindo desse modo, e que esses adolescentes estão, de alguma maneira, nos revelando problemas, né, de como está se configurando nossa sociedade. A gente precisa conseguir acolher, e não, de alguma maneira, extinguir, vamos dizer assim, patologizar, e tamponar, seria a palavra mais, né, dentro disso, tamponar essa situação e achar que a gente resolveu, né? Agora a gente não tem mais esse problema, né? Ele vai aparecer, queira a gente ou não. Então a gente precisa de alguma maneira conseguir acolher enquanto, né, dialogar, né, enquanto
ciência, enquanto pensamentos, enquanto correntes filosóficas, vamos dizer assim. A gente precisa trocar saberes. Eu acho que a educação, nesse diálogo com a psicanálise, tem esse papel fundamental para que a gente possa trocar saberes nesse sentido e poder dizer que, olha, né, aí existem coisas que são realmente difíceis, a gente entende nesse ambiente institucional de vocês, da educação, da formação, da pedagogia, mas que eles são necessários para a constituição do eu, e a gente precisa, além de garantir a aprendizagem, o conhecimento que é necessário, que a escola precisa, né, cumprir essa sua função, ela também precisa, já que, né, essas crianças estão a maior parte do tempo do seu dia, ou, né, tem aí nesse lugar um papel fundamental, um espaço fundamental, né, em que elas transitam, um espaço que possa acolher aquilo que é da nossa formação, né, de subjetividade, aquilo que configura o nosso eu e a nossa condição de seres humanos. Então, a gente precisa fazer essa troca, e acho que isso é muito importante, muito interessante a gente poder fazer isso agora, a Faculdade Sophia, né, se colocar como um espaço, né, que cabe, né, e que oferta para a gente essa possibilidade de diálogo. Podemos colocar o nosso penúltimo slide, né, que eu trago algumas passagens agora nesse penúltimo slide. Bruno pode trocar, que, né, de uma certa maneira, são uns pequenos, né, trechos, assim, muito rapidamente aí desse texto do Lacan, chamado Os Escritos, né, que mostra, então, né, assim como eu fiz com um trechinho lá do Psicologia das Massas e Análise do Eu, a agressividade aparecendo aí, né? Então, a agressividade, ela se manifesta numa experiência que é subjetiva por sua própria constituição, né? Ela faz parte dessa subjetividade humana, né? A ação psicanalítica se desenvolve na e pela comunicação verbal, né? Isso é, numa apreensão dialética dos sentidos, né? De como a gente vai dando sentido nas coisas. Ela supõe, portanto, um sujeito que se manifesta, né, como tal para uma outra pessoa. Então, quando a gente está se manifestando para uma outra pessoa, nessa comunicação, é aí que a gente se configura como humano, nessas relações humanas, onde aparece a violência e a agressividade, né, e que também aparecem muitas outras coisas, como o amor, o afeto, a compaixão e outros mais, né? O diálogo em si, então, ele parece constituir essa possibilidade de acolher isso em vez de tamponar, que era o que eu estava falando, possibilitando um diálogo sobre essa agressividade, é algo que, de alguma maneira, faz, então, aí uma função, né, de elaborar essa agressividade. A gente fala que aqui, onde entra as palavras e o simbólico, esse movimento agressivo, ele vai sair, né? A possibilidade, o espaço de poder falar sobre isso, em vez de patologizar, de dizer que é um transtorno, uma doença, ao encaixar isso numa escuta e num diálogo, a gente possibilita, né, a elaboração disso, né? Se a gente tamponar, que é o movimento que vem acontecendo, isso vai explodir mais para frente. Se a gente dá um espaço para isso, então, por mais difícil que isso seja, a gente possibilita a elaboração, porque onde entra a palavra, a gente elabora. O processo psicanalítico é assim, né? A gente chega com dores, com sofrimentos, né, emocionais, sofrimentos psíquicos, né, que a gente não sabe o que é, e a gente chega, né, para fazer o nosso processo de análise, procura um psicanalista e começa a falar, começa a colocar em palavra, conta desses nossos sentimentos ruins, né, e aqui como tema, né, da nossa agressividade, de coisas nossas de agressividade, e ao colocar em palavras, esse simbólico faz essa operação de elaboração, essa operação terapêutica de resolução do que seria a agressividade. Então, a gente precisa, né, conseguir garantir essa entrada do simbólico. Onde não tem entrada do simbólico, tem agressividade. As redes sociais, né, na questão principalmente dos aspectos das discussões políticas, né, você vê que aonde não tem, as pessoas não têm um embasamento, não têm um estudo, uma profundidade, elas ficam lendo só posts rápidos, não conseguem formar uma elaboração
simbólica de palavras sobre a situação e os problemas que estão acontecendo, elas fazem o quê? Elas partem para a ignorância, elas partem para a agressão, elas partem para a agressividade. Então, o simbólico, quando a gente entende das situações, estuda a história, estuda a sociologia, estuda a política, a gente começa a entender as coisas, o nosso caminho não é o da ignorância e da violência, o nosso caminho é o do diálogo. Essa é a mesma função para a psicanálise, onde entre as palavras, o efeito terapêutico se produz por um outro lado e a condição fica uma condição outra, que é o que a gente diz, né? Então, a agressividade é uma tendência correlativa, um modo de identificação que a gente tem, então, para a gente se constituir, né? Que eu estava falando para vocês desde a psicologia das massas, dos slides anteriores do Freud. Ela acontece porque a gente se identifica com a outra pessoa, para a gente se formar a gente, então, ela surge para a gente poder se separar e constituir o nosso eu, né? Esse é um movimento narcísico também, que eu também apontei, né, nos slides anteriores, e que determina a estrutura formal do eu, do ser humano, então. Né? Não tem como a gente arrancar ela também, porque ela determina essa nossa estrutura. Tem como a gente manejar, que era o que eu estava acabando de falar, colocando simbólico e palavra, mas não arrancar, porque ela faz parte nossa, ela é constitutiva da nossa subjetividade, do nosso eu. Então, nos cabe colocá-la em palavras, seja nós aqui enquanto processo terapêutico de psicanálise, seja vocês aí da educação, principalmente da educação básica, nessa fase de constituição do nosso eu, que essas crianças estão nessa época, né, escolar, acolher esse momento para uma elaboração, né, para uma possibilidade de diálogo, de elaboração de um espaço que acolha, ao invés de tamponar, seja com medicamento, com diagnóstico de TDAH, de TOD, transtorno obsessivo opositor, né, seja com diagnóstico, seja coisa. Então, ao invés de tamponar com diagnóstico ou com medicamento, a possibilidade de espaços de diálogo, né, para que essa criança não precise buscar contorno numa violência com si mesma, em automutilações, no suicídio, em coisas de violência ou com colegas próximos, né, e para que ela possa trazer isso para o plano da palavra, porque ela precisa dessa questão da agressividade para constituir o eu, que é uma fase que a gente tem essa necessidade, né. Então, essa é uma função importantíssima, está colocada aqui, né, de registro de entidades, né, característica nosso e do mundo que a gente vive, né. Esse é o finalzinho do entendimento aqui no estágio do espelho dos escritos, que é esse importante livro do Lacan, né, então, que é o estágio do espelho, e o texto posterior, que é a agressividade na psicanálise, que eu trouxe aqui para pensar esse nosso tema, né, que, retomando aqui, são diálogos, que é muito interessante, que é o efeito curativo está por aí, para romper os processos de violência, né, abordagem para a educação básica. Pode passar para o slide final. Então, o que eu queria poder trazer é essa contribuição mesmo da psicanálise dentro do papel da educação, né, para a gente poder pensar a violência, né, por que ela tem na nossa configuração subjetiva mesmo, do nosso aparelho psíquico, para a psicanálise, que é aí uma das nossas formações aqui dentro da Faculdade de Sofia, né, poder trazer para vocês as nossas contribuições, a nossa reflexão. Espero que tenha sido possível, de alguma maneira tenha ficado, né, algo compreensível de uma maneira, da maneira como eu trouxe. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos, todo mundo que está assistindo aqui, a possibilidade desse espaço, nesse momento, para eu falar com vocês, a parceria com o Yusuf aqui agora, nesse tema, dividindo o tema, tá? Essa é a minha contribuição hoje. Muito obrigado, gente. Grande abraço a todas e todos. Estou aqui à disposição caso tenha dúvidas e a gente continue aqui, viu?